Quando Deus está em silêncio, é porque o céu está trabalhando. Essa palavra é para você que anda inquieto, que anda desesperado, que anda querendo respostas urgentes. Mas Deus te manda calar e esperar. Há momentos na caminhada com Deus em que o silêncio dele parece ensurdecedor. Você ora, você jejua, você clama, você chora, você busca respostas, mas tudo que recebe é o silêncio. Nenhuma direção clara, nenhum sinal visível, nenhuma mudança aparente. É justamente nesse momento que o coração humano começa a ser provado. A mente, ela tenta preencher o vazio com dúvidas. O inimigo vai traduzir o silêncio como Deus te abandonou. Aí a alma começa a se perguntar se Deus realmente está me vendo, ouvindo ou se importando. A pessoa passa a duvidar da presença de Deus. Porém, à luz da palavra, o silêncio de Deus nunca foi sinônimo de ausência de Deus. Pelo contrário, muitas vezes o silêncio é justamente a evidência de que algo profundo, invisível, mas decisivo está sendo preparado nos céus para você. E a Bíblia está cheia de histórias em que Deus ficou em silêncio antes de agir de forma poderosa. José foi vendido pelos irmãos, injustiçado, esquecido na prisão, e por longos anos não há registros de Deus falando com José. Não há profecias novas, não teve mais sonhos, não teve mais respostas. Mas enquanto Deus parecia estar calado, ele estava alinhando as circunstâncias, movendo reis, preparando o Egito, enfraquecendo o orgulho de José e amadurecendo seu caráter. O silêncio de Deus não era castigo, mas era uma preparação. Quando Deus finalmente falou, José não apenas saiu da prisão, mas ele saiu para governar. Oh, glória! O silêncio de Deus é um lugar onde a fé deixa de depender de sensações humanas e passa a depender das convicções firmes. É quando você aprende a andar não pelo que sente ou vê, mas pelo que você sabe de Deus. O silêncio quebra a dependência emocional e constrói confiança em Deus. Enquanto Deus está em silêncio, Ele está trabalhando em áreas que você não consegue ver. Ele está mexendo em estruturas espirituais, desatando laços, frustrando planos do inimigo, curando raízes internas e fechando portas que te levariam para uma destruição, preparando caminhos que só poderão ser acessados quando você até que enfim estiver pronto. Um homem, uma mulher de fé e paciente na vontade do Senhor. Muitas vezes Deus está calado porque se Ele falasse naqueles momentos, você não suportaria o peso das revelações. Há verdades que só podem ser entregues depois que o coração amadurece. E há respostas que, se dadas antes do tempo, gerariam rebeldia, fuga, decisões precipitadas. O silêncio é uma proteção para você. O silêncio é Deus te dizendo: confia em mim, mesmo sem entender. E é nesse lugar que a fé verdadeira nasce. Aquela que não depende de milagres visíveis para continuar crendo. Quando Deus está em silêncio, os céus estão trabalhando. Estão trabalhando para alinhar você
com o propósito de Deus. Enquanto você vê atraso, Deus vê livramentos. Enquanto você vê portas fechadas, Deus vê atalhos perigosos sendo bloqueados. Então o silêncio é para você não andar, é para esperar Deus falar. O silêncio não significa que nada está acontecendo, mas significa que algo grande demais para ser explicado está em andamento. Jesus também viveu o silêncio do Pai no Getsemane. Ele orou intensamente, suou sangue, pediu para que o cálice passasse, mas não houve uma resposta audível. O céu então ficou em silêncio. Ainda assim, aquele silêncio não significava rejeição, mas significava que a redenção da humanidade estava em curso. Se o Pai tivesse poupado o Filho naquele momento, você e eu estaríamos perdidos agora. O silêncio de Deus foi o som da obediência sendo consumada e da salvação sendo preparada. Durante o silêncio de Deus não se toma decisões. Durante o silêncio de Deus se abaixa a cabeça e se espera. Não agimos com precipitação, como fez Saul, que esperou 7 dias e Samuel não vinha, e foi ele e queimou os incensos e deu as ofertas. Então, uma resposta clara a você: durante o silêncio de Deus, fique quieto. Existem silêncios que são convites para amadurecer e não para desistir. O problema é que muitos interpretam o silêncio como um sinal para abandonar a fé, quando na verdade é um chamado para aprofundar a fé. É no silêncio que Deus revela quem confia nele e que ele é e quem só confia pelo que ele faz. Então, você confia nele pelo que ele é ou só pelo que ele faz? O silêncio ele separa os que buscam as respostas de Deus dos que buscam um relacionamento com Deus. Deus quer relacionamentos e não apenas respostas. Quem permanece no silêncio sempre sai transformado. Enquanto Deus está em silêncio, Ele está tratando o seu interior. Ele está revelando intenções escondidas, curando feridas antigas, desmontando as expectativas irreais e quebrando sua dependência emocional, limpando as suas motivações erradas. Às vezes você pede uma mudança externa, mas Deus começa pela mudança interna. Você pede respostas, mas Deus entrega transformação. Você pede pressa, mas Deus entrega profundidade nele. O silêncio também é uma guerra invisível. Daniel orou e jejuou por 21 dias sem resposta nenhuma. E se ele tivesse desistido? Quando o silêncio de Deus é grande, se cale e espere na sua posição. Essa é a mensagem central. Nenhuma visão Daniel teve, nenhum sinal Daniel teve, nenhum consolo Daniel teve. Mas quando o anjo finalmente chegou, o anjo revelou que desde o primeiro dia a oração dele havia sido ouvida. Porém, houve resistências no mundo espiritual. Enquanto Daniel achava que nada estava acontecendo, os céus estavam trabalhando. O silêncio não era atraso de Deus, era confronto espiritual. Se hoje você está vivendo esse silêncio de Deus, então entenda, sua oração não foi ignorada. Suas lágrimas não foram desperdiçadas, seu clamor não caiu no vazio.
Deus não está parado, acredite. Ele está trabalhando em níveis que você não pode acessar ainda, em tempos que você não pode controlar e de formas que você não entende. O silêncio é o intervalo entre a promessa e o cumprimento. É o espaço onde a fé é lapidada. Deus se cala para que você aprenda a ouvir mais do que palavras. No silêncio você aprende a discernir os movimentos, a perceber portas que estavam se fechando, a reconhecer convicções profundas e a entender que nem tudo vem com explicações, mas tudo vem com propósitos. O silêncio, ele ensina que Deus não precisa falar o tempo todo para continuar sendo Deus. Muitas respostas de Deus não vêm com palavras, mas como promessas. E processos doem, cansam, confundem, mas também constroem. O silêncio, ele revela o que ainda precisa morrer em você para que o novo de Deus possa nascer. Ele revela o quanto você confia mais no controle próprio das situações do que na soberania de Deus de resolver. O silêncio revela a sua fé incondicional ou rendida. A sua fé condicional, você quer controlar ou você deixa no controle de Deus. E quando Deus está em silêncio, Ele está escrevendo algo que só fará sentido mais à frente. Você não vê agora, mas verá. Você não entende agora, mas entenderá. E quando entender e perceber que se Deus tivesse falado antes, você não teria chegado até onde chegou. O silêncio, ele te levou a um nível de maturidade que as respostas imediatas jamais produziriam. Então hoje, não tome decisões permanentes em momentos de silêncio temporário. Por favor, momentos de silêncio são momentos de espera e posicionamento. Não abandone as promessas por causa de uma estação parada. Não interprete o silêncio como uma rejeição. Deus não rejeita quem Ele escolheu. Se Ele te chamou, Ele te sustenta, e se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. O silêncio é apenas a pausa antes da manifestação. Enquanto você espera, continue obedecendo, continue orando, mesmo sem sentir. Continue confiando, mesmo sem ver. Continue andando, mesmo sem entender. O céu não está parado. Há engrenagens espirituais em movimento. Há conexões sendo feitas. Há quedas sendo evitadas. Há futuros sendo preservados. Um dia o silêncio vai se romper. E quando se romper, você perceberá que Deus nunca esteve ausente, mas Ele sempre estava apenas trabalhando no silêncio. E você entenderá que o silêncio não foi o fim da história, foi o começo de uma virada. O silêncio de Deus faz parte do processo. Aceite essa palavra, receba essa mensagem neste dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.